Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vai aí? Vamos dar sequência nas nossas lives aí. Tô aqui em casa hoje. Até a luz acho que tá meio ruim aí, mas dá pra ver. O convidado nosso de hoje é de novo o Rafael. Desculpa, o Rafael é o irmão dele, o Kleber Tutida, lá de Naviraí. Nós vamos continuar o assunto que rendeu bastante aí, né? Vou esperar ele entrar aqui. E aí, moçada, como é que tá as coisas por aí? Quem já entrou, se quiser fazer alguma pergunta, mandar uma ideia, estamos aí. Olha lá, o Kleber entrou. Sim, vou chamar ele aqui, Rafael. Tô enviando a solicitação aqui, tá meio devagarzinho. Aí, agora foi. Boa noite. Boa noite. Fala, Kleber, como é que vai? Tudo bom, Felipe? Tudo Tranquilo? jóia, graças a Deus, tudo bem. Tá me ouvindo Tranquilo. bem aí? Tô Beleza? te ouvindo, tá ótimo. Opa, então tá bom, graças a Deus. Você também tá me ouvindo? Tranquilo, tá ótimo aqui também. Tá, beleza. Vamos Vamos lá dar de novo? sequência então ao nosso bate-papo? Vamos sim. O pessoal tá Legal, entrando aí, mas acho que dá pra já ir começando. tá joia. Maravilha. Você Então a quer, você ideia, quer dar aquela palavrinha sobre o ATR lá, rapidinho? Antes da gente começar, uma pergunta da última live? Oriunda da última live? podemos, então vamos começar com essa questão sobre o levantamento que fizeram em relação à cana, Tá. né? Eu recebi uma pergunta interessante, né, dizendo o pessoal mais antigo, eles analisam a questão da TR, a questão climática e também a questão varietal, né? Uhum. E aí eu separei até dois slides para a gente mostrar, bem interessante em relação à nutrição. Como é que é o Ok. comportamento de duas variedades diferentes, né? Uhum. E o quanto isso pode impactar ou não na questão do final ali, né, no incremento do ATR, né? Vale lembrar, né, não sei se todo mundo acompanhou a gente, nossos resultados dessa primeira safra aí, nós conseguimos praticamente dobrar a produtividade ATR por hectare, né? Sim, que é o que realmente importa, né? Que é o que isso, é o que realmente importa e é o produto final, né? Vamos falar assim, que a usina busca, a indústria busca, né? Uhum. Então eu vou levar até o nosso quadro ali, esse laudo, Perfeito. para gente acompanhar aí como que é o comportamento de duas variedades diferentes em relação à parte nutricional, né? Show de bola. Tá joia? Então aqui, né, nós temos o laudo da análise foliar de duas variedades de cana, né? Uma variedade bem precoce e outra mais tardia, tá? Uhum. Onde a gente teve realmente diferença de produtividade ATR entre as duas. Não só ATR, mas como toneladas de cana por hectare também. TCH. TCH, exato, né? Mas a hora que a gente olha, né, os valores em si, né, e até o próprio desenho, né, de macro e micronutrientes, a gente Uhum. pode ver que é praticamente idêntico, né, As o que concentrações acontece. são muito parecidas, né? Concentrações bastante parecidas, né? Por isso que a gente até Perfeito. fala que cana é cana, né? Soja é soja, independente de variedade, né? O comportamento, a parte nutricional em si é praticamente a mesma. Se a Certo. gente E for olhar para cana, os cana valores sendo aqui, cana, né? Faltando boro e tal. Boro isso, baixo, na exatamente, verdade, né? né? Vamos ver as deficiências aqui, né? Excesso de cobre, deficiência de boro, um IBN alto, uma boa Sim, oportunidade para a gente trabalhar, né? claro. Incrementar potencial produtivo nisso aí, tá? Do outro lado, né, a gente tem a mesma situação.
né? Se a gente observar aqui, ó, também com excesso de cobre, né? Um boro extremamente baixo, também é uma boa oportunidade para trabalharmos, né? Aí, o que eu fiz? Né? Eu peguei e tabulei aqui o resultado de duas análises, tá? Aquela primeira e mais uma segunda complementação. E nesse momento, nós tivemos um estresse abiótico, né? A cana vindo de um estresse hídrico, de uma seca. Então, você pode observar nessa coluna aqui, ó, em verde, né? O estresse foi para as duas, ó. Ele saiu de 14 e subiu lá para 40. Isso é o IBN. O IBN, exato. Né? Para a variedade de ciclo mais rápido também. Né? Mesma coisa. O ambiente influenciou as duas. Influenciou nas duas, negativamente no desenvolvimento das duas. Perfeito. Né? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer reduzir esse teor, esse IBN aí, vamos falar, baixar esse número, trazer essa cana de volta para o equilíbrio. Né? Mas a ideia aqui é mostrar que aqui são os outros nutrientes, né? Aqui é o incremento de matéria seca, e aí começa todos os demais nutrientes, nitrogênio, né, fósforo, potássio e assim por diante. Então, a gente vê, o comportamento é praticamente idêntico. Ó, né? Tá. Aqui, ó, no primeiro material, quanto para o segundo material também. Né? Os dois com deficiência de boro, e o gritante aí que a gente vê nas nossas áreas é a questão do excesso de cobre. Cobre alto. Isso, estamos tentando levantar da onde pode estar vindo essa intoxicação. Pode até ser uma intoxicação por cobre, pode estar gerando. Né? Certo. No primeiro ano, o que a gente fez? Começou a analisar qual que eram os defensivos químicos que o produtor estava usando na lavoura, se tinha alguma correlação com isso. Né? Você encontrou alguma coisa? Não encontramos nada. Né? Então, provavelmente alguma coisa do ambiente. Do solo mesmo, né? Do próprio do solo. Tá? E o que a gente vem vendo aí é a deficiência muito grande de boro. Tá? Para contrapor isso, tem que trabalhar a adição de nutrientes que o cobre, pode estar prejudicando. Exatamente, né? Principalmente os micronutrientes metálicos aí. Exatamente. Tá? Então, olhando para a parte da nutrição, nós não vimos esse diferencial para julgar lá na frente o ATR, né? Pensando na nutrição. A planta, as duas variedades estão obtendo da mesma maneira. Né? Estão se nutrindo igualmente. Né? Sim. O que pode mudar realmente é em função do ciclo, né? Que uma incrementou mais a TR em relação à outra. Agora o que tem que ficar é que cana é cana. Né? E que a gente precisa manter o equilíbrio das duas, para daí sim elas mostrarem as características qualitativas dela. E o ATR é uma característica qualitativa, provavelmente está relacionado aí a uma progênie lá atrás, uma herança genética mesmo. Né? E uma consegue incrementar mais do que a outra. Exato. Mas nutricionalmente a gente tem que fazer o equilíbrio nutricional para ambas, para elas poderem expressar o que é a máxima produtividade e a máxima qualidade. Às vezes uma variedade que tem posicionamento, que tem uma produção de ATR maior, só que se ela não estiver bem posicionada, ela não vai conseguir atingir. Né? Então, independente do material, acho que o cuidado deve ser igual para todas, né? Eu vou voltando aqui na minha cadeira aqui para a gente conversar agora um pouco. A parte da cana era mais essa questão que chamou a atenção, né? Tá. A produtividade, como eu falei, nós conseguimos saltar aí do que é hoje normal de 8 a 10, né, toneladas por hectare. Nós produzimos acima de 16, né? Então é um número bastante significativo aí. É lógico que existe tudo um contexto junto, né? A parte de análise de solo junto com a suplementação foliar. É isso que faz toda a diferença. Né? E trabalhar para manter a planta sempre em equilíbrio. Né? Aí agora vamos passar para o case de pastagem. Beleza. É um trabalho bastante interessante também. Das pastagens aí. Isso, né? E é até legal, vamos pegar uma sequência aí que nos últimos 10, 15 dias a gente vê bastante na mídia, todo mundo falando em cima de pasto é lavoura, pasto não é lavoura. Com certeza a pastagem é uma lavoura extremamente responsiva. Né? Claro. A fertilidade do solo, né? A nutrição. Sim.
Eu ia falar o digo, seguinte, agora nesse momento que o bezerro tá caro pra caramba, né? E o preço da arroba tá bom, o pecuarista que tem disponibilidade de forragem de qualidade e a baixo custo, né? Ele está sim, experimentando uma rentabilidade altíssima, né? sim, sim. Ele tem que fazer aquele bezerro render muito mais, né? Exatamente, exatamente. Esse é um Né? ponto importantíssimo, né? Onde a qualidade da forragem vai afetar a rentabilidade da Isso, pecuária, né? isso. E a gente tem que pensar que a atividade pecuária são duas indústrias a céu aberto, né? A Sim, primeira é a indústria de você produzir a forragem de qualidade, né? E depois depois o outro problema, ou melhor, a solução, né? É quando você tem uma forragem de qualidade e você precisa colher ela com efetividade, né? Precisa ser efetivo nesse momento de colheita. E aí é o manejo, o ajuste fino do manejo de pastagem, né? Então todo mundo que hoje perfeito. pensa em melhorar, né, em querer um desempenho de um pasto melhor, ele tem que estar planejado como que ele vai colher isso aí, né, para todo o investimento dele se tornar rentável no final da atividade, Sim, sim. né? Eu participei uma vez de uma discussão sobre essa questão. Qual que é o momento ideal de entrar no pasto? Será que é melhor acumular um pouco de matéria seca lá no pasto para deixar para o inverno, tal, né? Existe uma regra, né? Uma regrinha, né? Isso, Que isso, o boi tem que entrar antes e sair antes, né? isso. Do O ponto que ideal, manda vamos falar muito, assim. né, Felipe, que a gente Hã? precisa adequar é o manejo ao qual o pecuarista quer adotar, né? Certo. Esse trabalho nosso mesmo é um manejo bastante intensivo, tá? E é um manejo onde essa intensidade de manejo de pastejo é alto durante todo o ano, né? E ele praticamente ele não dispõe de área de reserva para conseguir tirar o gado ou escapar, vamos falar assim, ter uma outra área alternativa para precisar retirar o rebanho da área e deixar esse passo voltar novamente, né? Sim, tem que tá tudo bem calculado ali, né? Eu falo mais do que calculado é o ajuste fino de trazer animais na hora que precisa, né? Isso aí também, para não perder, né, esse manejo aí. Tá? Certeza. Então, esse trabalho nosso começou num piquete ao lado do piquete que a gente maneja hoje, né? E foi dado como um desafio para nós, né? Qual que seria o desafio? Manter aí um ganho de peso de 1.000 quilos de carne por hectare ano, né? Essa área é uma área que participa de um processo de integração lavoura-pecuária, né? Onde o pecuarista ele recebe a área e fica 3 anos realizando o pastejo intensivo nesse módulo, entendeu? Né? É uma No área que já primeiro vem ano, de correção do solo e tudo mais para a agricultura, né? isso. No primeiro ano, né, ele conseguia atingir fácil esses índices aí de 1.000 quilos ou até acima de 1.000 quilos. Mas a ideia dele é fechar a média dos 3 anos nesses patamares de 1.000 quilos. Até para valer a pena todo o investimento, né, em cerca, em lasca, em reforma de bebedouro, em levar água para o gado. Sim, é uma estrutura cara, né? É uma estrutura que não é barata, né? Exato. Então, foi lançado esse desafio para nós, né? E aí pegamos essa área já no final do segundo pastejo para o terceiro pastejo, né? E foi interessante que o cliente estava preparado para fazer adubação nitrogenada nessa área já, né? Nós falamos assim, ó, nós sabemos que qual pasto que não responde a nitrogênio, né? Mas a gente quer que essa resposta seja 100%, né? Não que você usufrua só 30% da capacidade do nitrogênio, por exemplo. Até o professor Fioreto acabou de comentar aqui em cima, né? Nenhum nutriente ocasiona uma resposta, vamos falar assim, da planta se ele não estiver limitando o crescimento dela, né? Então não adianta nada você fornecer nitrogênio se a limitação maior é cálcio, ou vice-versa, né? Exatamente, Não Felipe, adianta nada exatamente. jogar calcário e gesso no pasto se não tiver nitrogênio. E o Ex negócio tem que andar no domínio do técnico, né? exatamente, né? E aí na hora que ele veio procurar nós, né, já mencionando essa queda de produtividade e a maneira como é bem intensivo o sistema de pastejo dele, na hora já me veio à cabeça, né, como é que pode estar esse solo em relação a cálcio, magnésio, enxofre e boro, Certo. né? Por quê?
Porque a gente sabe que quanto mais intensivo for o pastejo, maior remoção de parte aérea, melhor tem que ser a condição para esse pasto desenvolver sistema radicular, para suportar essa pressão de pastejo. E poder rebrotar certinho. Exatamente, e conseguir, né, rebrotar. Para você ter ideia, como que é bem, vamos falar assim, bem apertado esse pastejo, na época das águas, você chega até apenas 15 dias de descanso. Né? Sim, tem que produzir pra caramba, né? Tem que produzir bastante. Né? Então, na primeira conversa, eu falei, vamos fazer o seguinte, né? Não vai fazer essa ureia agora, vamos coletar análise tanto de folha como de solo. E aí a gente vai tomar a decisão, se fazemos ou não fazemos essa aplicação. Né? Então, no primeiro momento, né, a análise de folha ficou pronta primeiro que a de solo. Na análise de folha, a gente viu índice de nitrogênio extremamente alto. Né? Até acima do limite de suficiência. A deficiência, naquele momento, era a deficiência de micronutrientes zinco. Né? Uma coisa muito, vamos falar assim, o custo disso é muito baixo para você fazer suplementação em relação à adubação nitrogenada. É mais fácil, é mais prático. Mais também, fácil, né? isso. Fizemos a aplicação de zinco. Como não tinha nada relacionado aos macronutrientes do solo, o limitante era zinco, falamos, opa, vamos fazer zinco. Deixou quieto, fez só o zinco. Deixou quieto, isso, fizemos só o zinco foliar. Né? Realizamos a aplicação, o resultado foi como se tivesse feito uma adubação nitrogenada mesmo, para você ver a resposta que teve. Ou seja, o resultado, na verdade, é a planta crescer e acumular matéria seca. Sim, e o zinco, para a gramínea, o zinco está muito relacionado ao metabolismo de N também. Claro. Né? E aí, como o nitrogênio... No acúmulo de carbono, nos processos para isso, carbono, isso. Fora, fazer lignina, exato, né? Tudo mais. Exato. Né? E aí, o nitrogênio já tinha no sistema. De onde que vem isso aí? Vem no sistema de integração. Né? Fixação Bastante biológica tempo, também. Isso, ele já vem fazendo essa rotação, né, entre soja e pecuária. Aí, né? Então, não tinha necessidade mesmo de fazer esse nitrogênio, fizemos só o zinco. Né? Nisso aí, ficou pronta a análise do solo. Né? O que nós fizemos? Uma análise bem certificada, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Né? 0 a 10 até que estaria ideal para você manter uma pecuária razoável. Né? O problema começava... ali não tem muita água, né? Sim, esse é um porém. Né? É muito superficial para você suportar a pressão de pastejo que eu mencionei no início. Né? Você imagina, como é que eu vou sustentar uma pressão de pastejo tão alta dessa, um sistema radicular com 10 centímetros de desenvolvimento só? Praticamente é impossível. No mínimo 50 de raiz ali, né? Exato. Né? E aí fizemos uma análise, saiu o resultado da análise de 10 a 20, 20 a 40, mostrou para nós limitação de cálcio, magnésio e enxofre. Né? Aí o papo muda. E aí já acendeu a luz amarela para nós. Aí nós fomos até o cliente, conversamos com ele, ele falou, como eu vou entregar já no próximo ano, e a pastagem já implantada, como é que eu vou fazer essa suplementação ser muito efetiva, né? E aí ele definiu assim, não, eu não vou fazer no próximo ciclo que eu vou pegar a área ao lado, a gente começa a fazer trabalho desde o início. Né? E que é o momento ideal. Né? O momento ideal para você fazer a base do estudo é na implantação do pasto. Principalmente cana, pasto, exato, palito, culturas perenes, né? Que vão ficar bastante. Não tem outras oportunidades, né, de entrar. E outro fator também, Felipe, que inviabilizava era a quantidade que a gente ia ter que colocar de corretivo no solo. Não dá para trabalhar com aquele volume de corretivo em superfície, entendeu? Tem jeito. É muito, era bastante. Tá? Mas aí continuamos monitorando para ver até onde ia. Né? Então, depois, na segunda análise já, né, após a suplementação de zinco, tudo feito vamos falar assim, 2 despontes, tá, nas áreas, coletamos folha novamente. Né? E aí, nessa coleta já deu, na análise de folha, a deficiência, primeiro magnésio, seguida de cálcio e enxofre. Sim. Né? E aí nós já matamos a charada de onde que é que ele vem perdendo essa rentabilidade de ano após ano, na hora que a lavoura volta, o
vamos falar assim, o parceiro dele devolve para o pasto, entendeu? Primeiro ano extrai bastante, produz, consegue atingir os níveis, e aí vem decaindo a produtividade ao longo dos anos. O sistema intensivo de pastejo, ele praticamente não tem devolução de nutriente, né? É uma Muito extração pouco. constante, né? A extração é muito alta. Né? Alta e Só para constante, você, né? só para você ter ideia, em teor de cálcio, para você produzir 1 tonelada de carne por hectare, é quase 400 kg de cálcio que sai do sistema. É uma tonelada de bastante. calcário. É isso, Um exatamente. pouquinho mais ainda, né? Se for fazer a conta. Isso, um pouquinho mais. Né? Então, não é pouco. E a partir disso aí, nós começamos a fazer o trabalho na área nova. Tá? Tá. E aí fizemos, né? Inclusive, esse trabalho é o trabalho que está circulando também. Né? O pessoal está acessando bastante. Né? Que é o que nós divulgamos agora, com aquele ganho de primeiro ano acima de 1.400 kg por hectare. Né? Já foi uma área que a gente fez as correções, né? E continuamos fazendo os monitoramentos. Né? Nessa área, como eu falei, fizemos a correção, mas não fizemos no momento de implantação, não conseguimos fazer antes da implantação, entendeu? Então nós já fizemos o pasto, já estava implantado, né? Trabalhamos, ajustamos o corretivo para fazer em área superficial, né? Aí trabalhamos com corretivo também de mais solubilidade, né? Você usou lama de cal ou Não, nós trabalhamos com o PHP daí. Né? Ah, tá. Essa é uma área, essa é uma área... Lá daí no caso foi gesso, calcário comum e óxido. Já foi a correção de cálcio, magnésio e enxofre, né? Tá? Somente para o 0 a 20, como já estava implantado, fizemos só para o ambiente 0 a 20. Essa é a realização aí. Beleza. E aí continuamos monitorando. Tá? E aí no primeiro ano, né, foi surpreendente. Um ano extremamente seco, onde no período das águas nós tivemos quase 400 milímetros de chuva abaixo do normal na região. Né? E mesmo assim, nesse primeiro ano, nós quase atingimos 1.500 quilos de carne por hectare. Nossa. Então foi muito alto. Né? Agora imagina se tivesse chovido, fosse o ano que tivesse chovido normalmente. Né? O potencial que a gente poderia ter atingido. Né? E aí continuamos fazendo esses monitoramentos. Né? Nessa área nós tivemos deficiência de manganês e deficiência de boro. Fizemos aplicação foliar também. Né? Então, assim, não conseguimos ter ainda a necessidade de aplicação de nitrogenado, entendeu? Desde o início do trabalho, na área anterior e nessa área também. Essa área agora está saindo do segundo ano de pastejo, né? E agora fizemos uma análise, agora já apresentou deficiência de magnésio novamente. Magnésio de novo. Magnésio de novo, macronutriente. Isso mostra para nós, né? Como que muitas das vezes a gente, só pensando em adubação com nitrogenado, estamos deixando de ter uma eficiência produtiva. Você imagina que essa área foi preparada, né? Ela foi corrigida, tamanho extração nós já temos limitação pelo magnésio, e o nitrogênio continua alto. É porque a planta de braquiária ela é eficiente em obter o nitrogênio via fixação biológica, né? Principalmente se você às vezes der uma ajuda lá com inoculação, com azospirina, tudo, né? Não é um nutriente problema para a gente obter, né? De maneira barata, né? E como a planta precisa de 16 elementos essenciais, você tem que ficar com bastante atenção aos demais, né? Não é apenas um, né? Não. E outra, tanto cálcio como magnésio e enxofre está diretamente relacionado à parte estrutural, né? A parte estrutural e de fisiologia da planta, né? Principalmente crescimento. Né? E quanto mais intensivo, mais eu tenho que ter crescimento rápido dos meristemas, tanto apical, parte aérea, como sistema radicular. Né? Eu falo que assim, a saúde do pasto ela está do que a gente não enxerga, né? É do solo para baixo. Tá na raiz, né? Está na raiz, né? Para a gente manter um sistema produtivo. Tá? E aí só para enriquecer um pouquinho, né? Eu trouxe a nossa última análise também de folha dessa área. De folha do pasto. Tá? Eu vou mostrar para você aqui agora. Essa aqui é o nosso último laudo. Ó, veja o teor de nitrogênio como que tá. Nossa Senhora.
Então eu não De tenho 13 a 20 a necessidade de fazer. referência, né? Está com Hã? 21,7. Pois é, né? Tá E o índice extremamente DRIS alto. dele tá zeradinho lá E- embaixo, né? Ó. sim, sim, tá. Você vê que o metabolismo está ok, né? Uhum, E a gente vê a limitação nossa, o que que é? Ó, magnésio, né? uhum. Outra coisa que o pessoal pensa bastante, ó, fósforo, né? Como é que tá meu teor de fósforo? Ó? A planta está conseguindo extrair fósforo belezinha, né? Pra caramba. Meus Taquara é uma limitantes aqui máquina é de o quê? extrair fósforo do solo, né? Exato, né? Cálcio e Tanto é que ela é magnésio. uma planta que pode ser usada na cobertura do solo para plantio direto e tudo. Por quê? Porque ela viabiliza Sim, nutrientes que soja e milho não capacidade dela de conseguem, né? reciclar de nutrientes, né? Exato. Fantástico. Né? Então você vê, ó, e aí o que que começa? Ó, é magnésio e cálcio novamente, né? Sim. Então é isso aí que acaba limitando, é lógico, vamos trazer para a nossa situação, uma situação totalmente intensiva, bem diferente, né? Onde a Tá. extração desses minerais estão muito altas também, né? Uhum. Tá? E O aí, boro tá baixinho, né? O que mais de nível isso. que tá meio E baixinho? aí a gente. Ah, deixa eu voltar. Você estava falando do boro, né? É. Exatamente, ó. Boro, E nós já no fi- boro e zinco, fiz né? De novo. isso, o outro elemento, o zinco, né? Aham. Agora, nós já fizemos suplementação de boro também. Tá. No índice DRIS está baixo também. No índice DRIS também, né? Ainda não é fator limitante, né? Ah, tá. O problema nosso aí é cálcio mesmo, cálcio e magnésio. Sim. Depois aí o manganês, zinco, começa dar problema aí. Uhum. Né? Não adianta fazer sem fazer cálcio e magnésio. Pois é, né? Só que aí a gente se depara a campo com uma situação dessa. Ó. Esquece o que está aqui embaixo. Ó. Esquece o que está aqui. Né? Se você olha isso aqui, você vai falar o quê? Pô, tá faltando N aí, cara. Tá amarelando meu pasto. Né? Uhum. Mas não, ó, isso aí é questão da falta ou ausência de magnésio. O magnésio deixa a planta amarela também, né? Porque ele que Também. é o responsável pela cor verde, na verdade, da planta Exato. é o magnésio, né? Exato. Né? E é o que eu estava chamando a atenção desde o começo, né? Parte aérea a gente vê, lógico, vê volume, vê coloração, isso Um aí pouco vai mais de estar volume e diretamente cor, mas a relacionado, raiz bombou. à qualidade, né, da pastagem, mas olha o sistema radicular, né? Então aqui está nítido para nós que começou a faltar magnésio, cálcio também se estivesse junto, o sistema radicular estaria muito menor. Nós estamos perdendo a reserva que a gente tem para esse negócio sustentar essa intensidade de pastejo, Uhum. né? Bacana. Ô Kleber, Pode falar. tem duas perguntas aqui que eu vou fazer. A primeira, de baixo para cima aqui, a pessoa, Alves Alexandre, ele perguntou do critério que a gente usa para ter um fator de produtividade de pastagem, para criar o banco do DRIS, né? Bom, dentro de todo aquele parâmetro que o DRIS tem que ter variabilidade, né? Tem que ter vários dados e tudo mais. O banco, a Laborsolo usa um banco de dados que é disponível. Então, eu vou pesquisar aqui na empresa a referência e daí a gente tenta compartilhar aí com o pessoal a referência Eu não bibliográfica entendi se essa dos pergunta dados. dele foi em relação ao quanto que a gente quer produzir, talvez toneladas ou não. Eu acho que não, acho que de repente pelo que eu entendi aqui foi a questão do qual que é o dado de produtividade que tem e o resultado da análise para montar o banco, né? Mas eu já adianto que o banco ele é montado por dados bons e ruins, né? Para você ter Ah, sim. variabilidade, entendeu? Uhum. Qualquer banco de DRIS ele vai ter vários dados, né? Bons, ruins, médios e tal. Tem que Ah, ensinar isso, para isso. o banco o que é uma planta boa e o que é uma planta ruim também, para o banco poder Exato. achar Mesmo como que é porque a minha eu amostra vejo dentro assim, da Felipe, realidade, né? eu vejo que é até mais interessante você colocar essas interações negativas, Sim, né? você saber o que é ruim, né? Você Exato, o que é corrigir. ruim, o que não pode acontecer, né? Exatamente. Tá? E em relação à produtividade, cara, o que a gente, na verdade, a gente está analisando o contexto final, quilos de carne por hectare. Eu não tenho parado para fazer essa transformação, enquanto que eu estou tendo de matéria seca, eu sei não. Nós estamos indo direto lá na colheita, que
quilos de carne por hectare. Nós estamos Exatamente, porque existem capins e capins, né? Às vezes você medir só a quantidade de braquiária que tem, você não consegue saber se ela vai gerar carne no final, né? Isso. Se o boi consegue converter aquela forragem, né? E aí o que manda é o profissional que está ali no dia a dia, ali, o olho clínico dele no manejo de pastagem. Exatamente, eu acho assim que tem duas coisas que vão favorecer o capim, né? Para que ele seja um capim nutritivo, não só um capim volumoso, né? Sim, exatamente. O capim ele tem que ter uma boa nutrição, porque daí você vai ter uma célula bem formada, você vai ter um conteúdo celular, você vai ter proteínas bem formadas e o gado consegue transformar essa energia, essa parte da proteína, em carne e tudo mais, energia para o animal, né? Por isso que ele vai produzir bem. Outra coisa que a gente verifica nos sistemas aí, não tem assim nada a ver, entre aspas, diretamente com a nutrição do capim, mas é o sombreamento parcial do capim, entendeu? O sombreamento parcial do capim, depois acho que eu vou até postar até indicador, né? Tem gente que usa esse aí como indicador para manejo de pastagem, a quantidade de luminosidade que chega no dossel da planta. Eu vou postar no Instagram a foto de uma braquiária com sombra, num sistema que tem árvore e uma sem sombra. Né? Tá. Entendeu? Aí você vê que a planta, além de acumular um pouco mais de matéria seca, ela tem uma matéria seca, vamos falar assim, mais nutritiva. Entendeu? Que o gado transforma mais, né? Exatamente. Até pegando o gancho, né? Do mesmo jeito que a gente faz análise. Você tem um café e com qualidade de bebida e sem. Não necessariamente muito mais produtivo, né? Do mesmo jeito que a gente faz análise aí agora para fazer nutrição do capim, né? Você disponibiliza também aí no laboratório aí a análise bromatológica, que a gente pode ver a qualidade que esse capim está entregando. Exatamente, a gente faz também, faz silagem, faz a bromatológica, você tem silagem com 70, 72, menos que isso às vezes, exato, né? E NDT, né? E aí a gente consegue de fato ver como é que nós, via capim, estamos mineralizando o rebanho também. Exatamente. São ferramentas que existem. Balanço cálcio-fósforo da forragem para você ajustar, às vezes, uma suplementação. Exato. Porque hoje, do mesmo jeito que a gente está falando aqui em eficiência na parte agronômica, na questão de adubação, de você não desperdiçar insumos, né, e não poluir nem sol freático, nada, né, você tem isso também para a parte do zootécnico, né? Quem que está aferindo ali o mineral que você está dando, quanto que o animal está excretando, você está perdendo e não sabe. Então são ajustes que a gente precisa ir fazendo, que faz toda a diferença na rentabilidade final. Eu soube de um caso essa semana, que o produtor comprou um lote de bezerro, né? Bezerrada, e jogou no pasto, suplementou adequadamente o rebanho com sal, proteico, energético e tal, agora na estação da seca e tudo, né? Bezerrada está ganhando 900 gramas por dia, entendeu? Você imagina, no pasto e um semi-confinamento, né? Então o negócio fica muito mais viável na hora que você acerta esse equilíbrio na produção vegetal e equilíbrio no fornecimento de forragem, né? E a nutrição do animal também. Exatamente. E assim, a melhor nutrição sendo fornecida nesse momento inicial do animal é fantástica. É o que precisa. Exatamente. É o melhor momento de crescimento muscular, das estruturas do animal. Isso. Você vai conseguir um ganho de peso lá na frente muito mais rápido depois. É igual a gente fala no milho, né? Se você deixar o milho pequenininho passar fome ali, ele não define o potencial produtivo, né? O boi é igualzinho. É verdade. Vamos prosseguir? Vamos lá. Você vai controlando o nosso tempo aí, Felipe. Nós estamos com 35 minutos aí de... Não, tranquilo. Você quer falar um pouquinho da soja? Vamos conversar agora, né? Já que estamos no sistema de integração lavoura-pecuária, né? Tá. Felipe? A ferramenta para a soja é fantástica a hora que você vem trabalhar com rentabilidade, com assertividade no momento de fazer nutrição. Certo. E ontem teve um anúncio do pessoal que ganhou o SESB, aí a gente vê, né, cada vez mais a importância do manejo dentro da propriedade. Né? E o manejo com rentabilidade, para ser cada vez mais assertivo, a gente precisa ter diagnóstico, a gente precisa ter ferramentas que vão nos mostrar o que realmente a planta está precisando. Exatamente. E o DRIS é fantástico para isso.
A gente consegue ver muitos parâmetros, né, fisiológicos que acontecem durante o desenvolvimento da planta, né, e ver as necessidades pontuais de cada nutriente nesse momento, né. E aí, por incrível que pareça, cada ano que a gente vem trabalhando, aí, a gente é surpreendido com coisas que você nunca viu, né. Não existe um ano igual ao outro. Aquele negócio, vamos entrar na primeira aplicação com o Roundup, coloca manganês, por exemplo. Coloca manganês, né? Tem muitos casos que a gente vê, faz o diagnóstico, nesse momento de entrada está com deficiência de cobre, está com deficiência de ferro. Tem um caso interessante de um cliente nosso, do 2P, uma área de abertura de soja, né? Pastagem que está entrando para o plantio de soja, tem a integração, tudo. Você pensa, nossa, área de abertura, solo arenoso, tal, vai faltar manganês. Vai lá para a análise de folha, o manganês está excessivo. Exatamente. Imagina se o cara vai jogar o manganês lá direto, né? Porque soja precisa de manganês, no cerrado ainda, meu Deus do céu. Aí você vai ver o negócio lá, tem um monte, né? Foi até bom você comentar isso aí, Felipe. A particularidade de cada lugar, né? Isso, foi até bom você comentar isso aí, que nessa última safra agora na nossa região aqui, nós começamos a nos deparar, tá, com deficiência de ferro. Você imagina um solo, né, qualquer região nossa aqui, onde você ia imaginar que você ia ter deficiência do micronutriente ferro? Pois é, o solo é feito de ferro, né? Então, é óxido de ferro praticamente, né? E aí, a gente começou a analisar e ver os altos índices de manganês nas nossas regiões. São regiões de solo de textura mais arenosa, né? Começou a dar problema. O manganês e o zinco está extremamente alto. Entendeu? No ambiente, vamos dizer assim. Né? Certo. E aí está começando a se induzir deficiência de ferro. Agora, deficiência de ferro era para a gente estar com esse problema no solo? Teoricamente não, né? Então a gente tem que começar a reanalisar o que nós estamos fazendo nas nossas áreas que podem estar ocasionando isso aí. Né? E aí até a gente começa a analisar, se você pegar hoje qualquer formulado que tem no mercado, a base de micronutrientes é boro, zinco e manganês. Manganês, entendeu? E aí você é boro, zinco, manganês no milho e boro, zinco, manganês na soja. Né? Acontece muitas uma situação igual nós tivemos esse ano. Não é a ausência do ferro, né, Kleber? Eu imagino, né? Não é a ausência de ferro no sistema. Não é ausência de ferro, é o manganês e ferro, o manganês e zinco. É competição, nós estamos gerando competição. Né? Cátions iguais gera competição. Exato. Então a gente precisa ficar atento a isso aí. Tá? Esse aí é usar a ferramenta de base micrada de fertilizante quando realmente tiver necessidade, né? Isso aí com essa análise a gente consegue pegar isso, entendeu? Claro. Né? E aí, se você está com excesso de manganês já, eu vou fazer um glifosato. Né? Eu vou colocar um manganês, porque, você já está com excesso de manganês e deficiência sua é ferro. Você vai colocar mais manganês ainda. Coloca ferro, né, bicho? Né? Entendeu? E na hora que a gente faz as primeiras análises, a gente consegue monitorar tudo isso aí. Né? Outra coisa que a gente consegue checar. Você está mostrando aí com quantos dias, mais ou menos, no início da soja? Estamos tentando fazer com 30 dias aí, no máximo 35 dias. Tá, legal. Na primeira análise, entendeu? Muito novinha também, ela não desmamou direito da semente. Isso, Aí a gente tem aquele índice de matéria seca extremamente negativo, o fósforo lá em cima. Nitrogênio baixíssimo, né? Isso. Fica aquele laudo meio difícil de interpretar, né? Aí eu vou direto ali nos laudos, Felipe. Aí dá para a gente conversar melhor já olhando casos reais. Tá? Deixa eu voltar lá de novo. Acho que é legal. Esse aqui é uma área, é o primeiro da safra, não essa colhida agora, a safra retrasada, tá? Eu trouxe da mesma área, da safra retrasada e da safra que nós colhemos agora. Lado esquerdo aqui é a primeira análise que foi feita ali aos seus 30 dias. Tá? Na segunda análise já é lá na frente, já após 70 dias, já por 75, 76 dias. Isso é de emergido ou do plantio, Kleber? 30 dias? Do plantio. Do plantio, né? Do plantio. Eu estava falando uns 25 dias, mas de emergido, né? Teve essa pergunta aí.
Ah, sim, sim. Então, o que a gente pode ver? Né? O que a gente consegue checar aqui no início da planta? Ó. Pô, olha o teor do nitrogênio ali. É que aqui não dá para a gente ver direito, cobrir um pouco, mas ele está acima dos 54, ele está com 59 ali. Tá. Você fala, pô, o nitrogênio está alto, né, dentro da planta. Mas o legal é que a gente checa, a hora que a gente começa a checar no índice DRIS ali, você vê que Vai um no pouquinho mais início, para a sua esquerda aí. Aí, mais para baixo um pouquinho. aqui, Mais para a esquerda. isso, Ah, tá. Você aqui, quer ver? Entendi. isso, tá vendo? Nós temos o quê? O Tá. nitrogênio, a suficiência não é tanto parâmetro, né? Você está com a Sim, não é deficiência. mesmo. Então, isso aqui está normal acontecer no início agora. Nós estamos no momento de namoro ali, nódulo, início de simbiose. Né? Isso aí a gente consegue contestar a campo. Né? Você vai no campo, você consegue ver esse início de nodulação, tudo isso aí. Né? O que preocupa, Felipe, muitas vezes quando a gente chega e se depara com uma situação adversa, onde você tem excesso de nitrogênio já nesse momento aqui, você vai no campo e não tem nada de nódulo ainda, nem início. Né? Aí Isso é vai ter porque problema lá na você frente. colocou no fertilizante e a planta não estabeleceu simbiose, né? Eu não peguei. Ó. Não, você comentou, né? Você tem um nitrogênio alto e não tem nódulo. Peraí. Então, Ah, sim. Tá provavelmente o vindo, erro foi na adubação de foi base, um erro né? na adubação, exato. Com E aí muito nitrogênio. você atrasa toda a simbiose natural da planta, né? Exato. A fixação biológica vai ser comprometida aí. Claro. Né? Isso aí a gente consegue observar. Outro detalhe, né? Nesse início aqui, a gente consegue ver a questão do fósforo, do nitrogênio, do potássio, de todos os macronutrientes, como é que estão. Macro e micronutrientes. E o mais legal de tudo, né, que eu gosto de observar bastante, é como é que está o teor do cálcio, principalmente. Por quê? Porque nesse momento do vegetativo, nossa planta precisa fazer estrutura. Né? É nesse momento que ela vai estimular engalhamento, né? Vai fazer desenvolvimento do sistema radicular. Então a gente precisa dar condições para que essa planta absorva o máximo de cálcio possível. Né? E o cálcio, a gente sabe, é um elemento muito difícil de translocar dentro da planta. Né? Então ele nesse tem que momento crescer inicial... com a planta, né? Exato. Nesse momento inicial, eu preciso favorecer a absorção de cálcio pela planta. Né? Tá? E o que acontece de prática nesse momento aí? O pessoal normalmente faz nessa época. É a época que o pessoal está falando que é a adubação de cobertura de potássio. Tem que tomar esse cuidadinho aí. Tem Né? que tomar um cuidado. Numa situação que o solo está equilibradinho, está fornecendo cálcio, magnésio e potássio, beleza. Né? Agora, O adiamento do fornecimento do potássio é essencial nesse momento aí. aqui, se fosse um solo que o ambiente está fornecendo potássio, ou tem esse controle, está em equilíbrio tudo, nesse momento você não tem por que fazer a adubação de potássio ainda. Né? Se a gente for ver os teores, estão ok, dentro da folha está alto, né? Tem bons teores, bons níveis de potássio, tá ideal, tudo né? equilibrado, né? Ideal. Não aparece nem deficiência, nada. Nada, perfeito. Não estamos falando que ele não é importante, é um elemento importante. Né? Só que é um elemento que a gente pode fazer na necessidade da planta. Que A não é agora. translocação dele é muito rápida. Né? Pensando que isso aí é o início de desenvolvimento, agora não é uma demanda astronômica de potássio, né? Não é, e aí eu posso ter problema, sabe, Felipe? O que a gente observou bastante quando começamos a fazer os trabalhos? Muitas áreas na nossa região estão desequilibradas. Sim. Eu tenho altos níveis de potássio, cálcio e magnésio extremamente baixos. Né? Então, esse laudo aqui, dessa planta aqui no início do desenvolvimento, já é no terceira safra que a gente vem monitorando. Tá? Aqui a gente já está conseguindo fazer ela bem equilibrada. Né? Mas antes, quando a gente começou a fazer os trabalhos aqui na região, a gente tinha um desequilíbrio muito grande com deficiência de cálcio e excesso de potássio. O potássio ele acaba atrapalhando um pouco o cálcio, né? Exato. Né? Até o Fioreto tem um material dele, né, falando da importância do cálcio. Né? Aquilo ali já vem da ordem das coisas da natureza. Né? Se a gente observar a análise de solo, por que a gente tem que ter aquela proporção na literatura fala de 50, 65 tem que ser cálcio?
Né? E Potássio aí é 3 a 5 só. de 3 a 5 potássio, né? Pô, eu preciso estar nessa proporção para estar entregando esses caras em equilíbrio para a planta. Exatamente. Imagina a soja aqui, o sistema radicular dela pequeno ainda, né? Se eu tenho um solo desequilibrado igual a gente tem aqui com potássio em 6%, por exemplo, A e o melhor cálcio coisa que você abaixo de pode fazer é tirar 30%, potássio da linha, né? não, essas áreas não estão, é Não zero de tem. potássio na linha já. O manejo que a gente já Exatamente. vem fazendo é isso aí. Aliás, essas áreas aqui não recebem potássio desde de 2016, mas via monitoramento. Claro. Tá? É comum, eu vou abrir um parênteses, Kleber, é comum o pessoal, por exemplo, pega uma situação que o potássio é alto na relação cálcio-potássio ali e tal, né? Existe o potássio suficiente para segurar o início do desenvolvimento, né? Aí o cara vai lá e toma a decisão de plantar com MAP, por exemplo, né? Ou plantar com super simples, né? Certo. Faz a fosfatagem, tira o potássio da linha para não atrapalhar o cálcio, né? Que às vezes está meio baixo e tudo mais, e abandona o negócio lá, não precisou de potássio, não sei o que, vai lá e abandona. De repente, no adiantar do ciclo, a planta pode precisar, né? Exato. Então, Por isso que a gente proposta tem que é continuar fazendo o monitoramento. cortar quando precisa, né? Na verdade, o que a gente está fazendo, Felipe? Para Manter o resumir o monitoramento. negócio. Para resumir o negócio. Tá. Né? O que nós estamos fazendo? Como nossas áreas não estão aptas a fornecer cálcio, que é o principal aí, né? Certo. A gente imagina uma situação que eu estou com abaixo de 35% de cálcio, estou acima de 6 e o meu magnésio está nos teores adequados. A competição é enorme. Sim. Entendeu? Se eu fizer uma cobertura ali naquele momento, onde o sistema radicular está na superfície, eu vou saturar mais ainda, a competição vai ser maior ainda. Mais o cálcio, Né? E o que eu preciso nesse momento que eu estou fazendo estrutura de planta? Preciso de muito cálcio, muito boro para fazer o quê? Síntese de desenvolvimento de células. Parede celular, Né? Parede celular, tanto para o sistema radicular. Também bastante. Tá? Bastante zinco aí também vai, né? Zinco, cobre é importantíssimo, né? Nesses momentos. Resumindo, precisa de fazer fotossíntese e acumular carbono. E o que a gente vem observando? Né? Nessas áreas que a gente vem implementando esse tipo de manejo, Felipe, a gente não tem tido aquela soja caneluda, sabe? Certo. Não sei se você já rodou algumas áreas que você vê abortamento. Principalmente você pega os 7, 8 primeiros nós lá de baixo, sem nada, né? Sem estrutura nenhuma. Abortou tudo. Cálcio e boro aí é fantástico. É fundamental. Então, pô, será que eu não estou tendo necessidade, eu não estou perdendo esse abortamento por má formação de pegamento de tubo polínico, talvez, má formação de na florada, no florescimento? Né? O que está acontecendo? Porque a gente vê lá na frente começa a abortar, e o produtor fica preocupado, né? Eu estou tendo abortamento, o que eu faço agora para me estancar esse abortamento? Não tenho o que fazer. Só que aí já não dá tempo mais, né? Depois que você viu, né? Não tem o que fazer. A sua estratégia é fornecimento de cálcio adequado desde o comecinho. Provavelmente esse abortamento já foi, vamos falar assim, concretizado, entre aspas, lá atrás. Ele só não foi efetivado, entendeu? Exatamente. A partir do momento que se começar a desenvolver vagem de peso de grão, ali na interseção com a haste ali, né, onde era o tubo polínico ali, vai começar a extravasar seiva ali da planta e vai começar a entrar doença, alguma coisa, e você vai imaginar que pode ser doença ou um percevejo, mas não. Foi má formação celular que pode ter acontecido lá atrás. Exato. Então, mais uma viabilidade que impacta diretamente, né, no sistema de manejo. E a gente está observando, é a planta nos dizendo isso aqui. Né? Tá. Aí aqui nós não fizemos o potássio, ó. Chegamos aqui quase 80 dias já. É a mesma soja, né? É a mesma soja aqui, é a mesma área. Né? Tá. Agora, o que chama de atenção aqui, né, se você observar? Qual que era o estágio dela, você lembra agora? Aqui ela já estava em R3 para R4. Tá. Se não me engano, acho que era isso aí. R3 para R4. Né? Só que o que nós tivemos aqui no meio desse... Você percebe que ficou longe, né? Ficou uma lacuna muito alta. Muito tempo sem monitoramento. Tá. Né? Nós tivemos seca severa aqui no meio, Felipe. Entendi. Né? Seca se atrapalha tudo, né?
Nós tivemos uma seca muito grande, que foi no ano retrasado, safra retrasada, né? E aí, o que aconteceu? Nós não coletamos folha, porque a planta estava estressada. Voltamos a realizar a coleta depois que se estabeleceu o regime de chuva, né? Mas Tá. mesmo assim, nitrogênio, ó, a planta não tinha conseguido metabolizar, né? Ficou aquém. Certo. Tá baixo mesmo, né? Potássio, tranquilo, né? E aí, aqui deu deficiência de N, ó. Seria para a gente fazer uma suplementação nitrogenada. Só que essa soja estava praticamente... Ela não tinha potencial para pagar o investimento, entendeu? Entendi. Aí Para você deixou ter ideia, quieto. aqui, a necessidade seria 60 quilos de N, né? 150 quilos de ureia por hectare. Mais ou menos. Tamanha o impacto que a seca causou, né? Sim. Com certeza, a fixação nitrogenada, mesmo ela iniciando no momento adequado, ela não A foi seca suficiente. ela vai impactar muito, Impactou muito tudo. na queda do oxigênio no solo, né? Aí como é que a simbiose vai acontecer? As Exato, bactérias vão exato. viver sem oxigênio. Né? Mas o que eu quis trazer é essa observação de tudo isso aí que a gente consegue observar pela análise aqui. A análise de folha não diz muito sobre isso, né? A questão dos micronutrientes também, né? Aqui foi manganês, né? Coincidiu de ser manganês nesse momento, mas poderia ser outro elemento. Perfeito. E agora eu vou para a safra desse ano agora, é o mesmo talhão, né? Se a gente for olhar, ó, a situação praticamente é a mesma. Ó. Nitrogênio aqui, limitante, no início do desenvolvimento, beleza. Meus níveis de potássio estão bons, né? O manejo aqui também foi um manejo para a gente conseguir segurar cálcio, segurar o bacheiro da planta, fazer com que a planta metabolize esse cálcio. Por quê? Por causa do desequilíbrio que a gente tem no ambiente. Tá? Foi feito cloreto? Não foi feito cloreto. Novamente. Tá. Mas eu não preciso de potássio? Claro que precisa, mas o ambiente meu está tão saturado que a planta ela tem isso. Né? Sem contar o que eu tenho ainda no material orgânico que não foi degradado, as palhadas. Na palha, né? Isso. Né? E aqui ó, eu venho também de novo, ó, quase 80 dias de ciclo. Né? Opa, meu potássio baixou um pouquinho. Tá Tá baixo. vendo? Está em pleno enchimento de grão aqui. Tá. Em pleno enchimento. Mas olha como é que está a minha soja nesse pleno enchimento de grão. Olha o equilíbrio nutricional que eu tenho nela aqui. Ó. Qual que é Olha o o IBM? IBM. Né? 6,5. Qual que é o meu limitante aqui? É ferro, micronutriente. Fácil de me suprir, né? Agora, Você olha o faz problema pela que eu folha estou ali, vendo aqui. Ó. isso? Mesmo fazendo todo o manejo do potássio, ó, Sim. faltou um pouco de cálcio. Eu ainda perdi produtividade nessa soja aqui. Perdi pegamento florado ainda. Isso aqui a gente vê. Né? A gente vê pela quantidade de vagem nos nós. A gente está correlacionando isso aí, estamos vendo isso acontecer. Tá. Entendeu? Meu boro está ok, né? Tá tranquilo o boro. Faltou o quê? Faltou o cálcio. Mesmo fazendo todo esse manejo. Né? Tá? Agora, adianta eu fazer cálcio aqui? Não tenho o que fazer. Né? Não dá tempo, né? Não tem jeito. Não dá tempo. Não é viável. Como a gente tinha muito ciclo pela frente aí no enchimento de grão, nessa área aqui nós voamos, fizemos uma aplicação com 40 kg de potássio. Foi essa safra agora que a gente começou a fazer em algumas áreas. Tá? Mas fez por quê? o enchimento de grãos daí, o potássio, né? Exatamente. Porque, ó, né, viabilidade da aplicação é muito maior, né? Pro índice DRIS, ele está no limite, vamos dizer. Não é deficiente, entendeu? Dos macroelementos, ele é o mais... Depois do cálcio, ele é o próximo, né? Exatamente, depois do cálcio é ele. O meu cálcio já fiz de tudo que eu poderia fazer, né? Não vai mais surtir efeito, entendeu? E o ferro você aplicou também na folha? O ferro foi feito na folha. Né? Beleza. Agora, aqui que eu quero chamar a atenção, lembra que na safra anterior eu tive manganês? Olha o que acontece nessa safra aqui, ó. O manganês está altíssimo. Um ano totalmente diferente. Se eu fizer manganês aqui lá atrás, o que ia acontecer? Lascou-se tudo. Né? E olha como é que ele continua na planta sem ter feito nada.
Então, como é que eu posso fazer o que eu fiz no ano passado, ou pegar uma receita de algum lugar e acreditar fiamente naquilo ali e fazer na minha área? Sim. E qual foi a produtividade aí, você lembra? Olha, eu deixei para o final. Eu achei que não ia ter essa não, pergunta, então, mas eu então vou vai. mostrar. Vou mostrar o final da Tá. produtividade. É que eu Mas é já só tô para a gente ver curioso. o que essa ferramenta traz para na parte de gestão, entendeu? Sim, claro. Né? Aí você fala, não, mas pô, você teve que fazer uma aplicação de potássio ali, você entrou com uma aplicação aérea, cara, sai caro, custa caro isso aí, né? Isso aí talvez o cliente pode te indagar isso aí, né? Mas aí a gente vem de quantos anos que a gente vem administrando isso aí sem fazer. Para você ter ideia, esse cliente em si e vários outros clientes começou a fazer agora. Nós começamos em 2016 esses manejos, tamanho desequilíbrio que está na região, entendeu? Tá? Tá. Deixa eu passar para a próxima. Esse aqui, ó, é a colheita que foi feita na área, né, pelo aquele programa do FieldView. Certo. Essa área aí que a gente colheu. Né? Essa aqui é a produtividade que a gente atingiu. 90 sacas por hectare em 160 hectares. Tá doido. Né? Fazendo esse manejo. Perdendo produtividade ainda. Né? Sim. A gente observa a planta, nós perdemos produtividade. Tá? O potencial é maior, mas, pô, 90 sacas, meu. Exatamente, entendeu? É possível fazer isso aí. Claro que é. Agora, nós tivemos que fazer toda uma engenharia, essa área não está corrigida. Essa área é uma área que está totalmente desequilibrada, cálcio, magnésio, potássio, entendeu? Eu preciso fazer essa gestão aí, eu preciso fazer com que a planta consiga, no momento que ela precisa, absorver mais um do que o outro. É isso. Né? Tá? E aí o que é legal que aconteceu também, Felipe, aqui a gente começa a observar, isso aqui já é na análise de solo, tá? Em azul é cálcio, tá? Em verde é magnésio e em vermelho é potássio. Isso é saturação. Isso aqui já é. Não é pela porcentagem, não. Isso aqui é teor absoluto. Tá. Tá? É o teor. Ok. O que eu quis trazer para mostrar? Quando a gente começa a fazer esse manejo, a gente começa a reciclar cálcio no sistema. Porque dentro das duas plantas que eu trabalho no Só sistema. para o pessoal acho que entender uma informação que faltou, essa barrinha, a primeira barrinha azul claro, mais claro, 2018. do ano passado, vamos falar assim. E a barrinha azul escura é do 2019. Do mais recente, né? Isso. A análise mais recente. Tá? A gente sempre faz análise de solo aí. Agora vamos colher a safrinha, vamos coletar 2020. Né? Tá. Então, a gente observou isso aí. Fazendo esse manejo, nós começamos a reciclar cálcio. Isso aqui é 0 a 10, né? 10 a 20 e 20 a 40. Olha a reciclagem que nós tivemos de cálcio e magnésio e olha o nosso potássio, né? Sim, como é que também ele... reciclou um pouquinho, né? Exato, por quê? Né? Você começa a trabalhar, se for ter que trabalhar com potássio, no milho. O milho é mais alto para fazer esse sistema de reciclagem, ele extrai bastante, exporta pouco. Né? Então a gente começa a fazer esse tipo de manejo. Tá? Muito bem. Beleza? Ô Kleber, daqui a pouco vai encerrar. Acho que eu vou encerrar e já recomeço, pode ser? Aproveitar que interrompeu o assunto. Pode, não, aqui a parte da soja já acabou já. Tá. Era mais finalizar com isso aqui, né? Tá. Por aquela questão, mas fica caro. Se a gente analisar, né, e for ver, né, a reciclagem que nós tivemos aqui de centimol de cargas, né, dá acima de 4 centimol de carga, do 0 a 40. Quantas toneladas de calcário a gente entregou só com reciclagem fazendo isso aqui? Claro. Olha o custo disso. Nada. Mas usando ferramenta, usando diagnóstico. Usando coisa que está disponível ali. Exatamente, para ser mais bem feito certo. que eu ouvi essa semana aí o tempo inteiro. Oi? É o tal do arroz e feijão bem feito que eu ouvi essa semana bastante aí. Exato. Né? Tá? Então, a gente teve um incremento aí de 2,7 centimol. É bastante. Sim. Né? Para 0 a 40. Sem gastar nenhum litro de diesel para incorporar calcário, para fazer nada. Show de Para bola. distribuir nada. Né? Beleza. Vamos passar para o próximo. Beleza, eu vou recomeçar aqui.